Heidegger, Foucault e psicanálise. O que esses três nomes têm em comum? Bom, eu não sou especialista em Foucault, não sou especialista em psicanálise, também não sou especialista em Heidegger, apesar de eu já ter estudado ele um pouco, né? Eu venho estudando ele, na verdade, já tem um tempo, mas não sou especialista nele. Então, o objetivo do vídeo não é entregar uma análise pronta, definitiva, irrevogável, absoluta, sobre esses três nomes, né, e como eles se entrelaçam. É muito mais um ponto de reflexão, é muito mais uma provocação, um convite ao pensar do que propriamente uma entrega de um pensamento pronto e acabado. Inclusive, se você tiver alguma crítica ou algum comentário para fazer e quiser deixar nos comentários, pode deixar. Inclusive, eu incentivo você a fazer isso, porque, né, como eu disse, é um convite ao pensar, então é interessante a participação da reflexão também. Isso, na verdade, tem tudo a ver com o tema, porque se a gente for falar de Heidegger, Foucault e psicanálise, a gente já pode, agora, encontrar um ponto em comum entre eles, que é a própria crítica. É a crítica que vai costurar esses três nomes. Porque o que eles têm em comum nesse aspecto é que nenhum deles toma o conhecimento como algo pronto, acabado e completamente impermeável a todo e qualquer tipo de crítica. É a própria crítica que, na verdade, vai vivificar o pensamento inerente, presente nesses três nomes. E eu queria começar, na verdade, pelo Foucault. Como já está no título, né, Heidegger, Foucault e psicanálise, o Foucault ele vai servir como uma ponte entre Heidegger e a psicanálise, embora esse não seja o objetivo final. Heidegger, na verdade, ele trata da psicanálise mais diretamente. Tem um livro que ele trata disso chamado Seminários de Zolikon, que na verdade é um conjunto de seminários que ele fez em Zolikon, que fica na Suíça, a convite do psiquiatra Medard Boss, que foi o cofundador, junto com o Ludwig Binswanger, da Dasein-Análise, que é basicamente uma abordagem clínica da psicologia, que tem como ponto de referência, né, ponto referencial teórico, o pensamento de Heidegger. Mas enfim, esse não é o objetivo, né, fazer essa comparação entre Heidegger e a psicanálise diretamente. O Foucault vai ser, na verdade, ele vai representar aqui uma espécie de ponto de confluência entre Heidegger e a psicanálise. Mas na sua singularidade ele vai aparecer aqui, né? Ele é o centro, não simplesmente como uma mera passagem, né? Mas ele é principalmente um eixo aqui que vai ser muito interessante de pensar tanto o Foucault como o Heidegger como a psicanálise. Então, já partindo para o Foucault direto, o Foucault ele era um pensador que era filósofo, né, e historiador. E já nessa definição básica, nessa introdução básica dele, já tem algo de muito significativo, porque história e filosofia, de forma alguma, para Foucault eram coisas separadas, coisas distintas. Muito pelo contrário, a filosofia dependia da história para concretizar, para realizar o seu pensar. O pensar filosófico ele é essencialmente um pensar histórico, ele bebe da história. E aí já está uma questão muito interessante, porque o Foucault ele foi muito criticado pelos historiadores tradicionais justamente por romper com o modelo do método histórico já tradicional, tanto do historicismo quanto da historiografia mais tradicional mesmo. Por quê? Porque o Foucault ele não olhava simplesmente para documentos históricos. Ele não queria descobrir o que verdadeiramente aconteceu. O objetivo dele, o grande objetivo dele, era olhar para a história, para esses documentos, como uma fonte de reflexão. Então já dá para ver como tem tudo a ver aqui, né? Esses documentos eram uma fonte de reflexão para compreender o modo de pensamento, o modo de ser de um povo, né, numa determinada época no tempo, e também é uma chave de compreensão para compreender o modo de ser do homem hoje, no presente. Então, o passado como uma chave para compreender o presente, mas não só isso. É também uma abertura de possibilidades, né?
análise da história, da maneira como o Foucault faz, ele abre portas para novas possibilidades de pensamento, de interpretação de si. E é um ponto que já esbarra com o Heidegger, porque o Heidegger vai fazer basicamente a mesma coisa, né? A meditação histórica é muito importante para o Heidegger. O Heidegger basicamente afirma que o ser humano ele é um ser temporal e por isso e a temporalidade, na verdade, ela é a condição de possibilidade da historicidade, que é o modo de ser fundamental do ser humano. O ser humano é um ser histórico na sua essência. Então já tem esse ponto de confluência, né, de encontro ali com o Foucault. E o Foucault tem uma influência, ele pega a influência do Heidegger, com certeza, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Porque o Foucault ele tem basicamente dois momentos do seu pensamento, né? Então, e eu queria justamente focar aqui na sua abordagem histórica, já que, como eu falei, né, a história é tão importante assim para o pensamento filosófico, segundo Foucault, e segundo Heidegger também. O Foucault ele tem basicamente dois momentos, então, de duas perspectivas, duas metodologias históricas. A primeira é a arqueologia e a segunda, a genealogia. A arqueologia, né, nessa fase do pensamento do Foucault, ele tinha um olhar mais epistemológico, as influências dele eram mais neocantianas, ainda então tinha essa dependência do conhecimento, né, de descobrir o conhecimento, as condições de possibilidade do conhecimento, melhor dizendo. Então, eu vou até pegar aqui vou citar aqui um artigo, né, chamado O Discurso na Arqueologia e Genealogia de Michel Foucault, do Daniel Salesio Vandresen. Todas as referências que eu for usar eu vou deixar na descrição. Ele diz aqui, isso logo no resumo, não precisa nem entrar direto no texto, né, no texto direto, no resumo ele já dá essa diferença básica, é muito interessante. Então ele diz, na arqueologia, o discurso é compreendido como determinado por uma regularidade que permite com que algo apareça como verdadeiro. Nesse momento, Foucault busca compreender o discurso pela análise do saber, pois, abre aspas, aqui é uma citação do Foucault, não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda a prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma. Fecha aspas. Então, como eu já tinha falado, né, o movimento básico, né, o objetivo básico da arqueologia, do saber, né, que era o objeto principal dessa metodologia, era justamente analisar os discursos que condicionam e possibilitam uma enunciação de um conhecimento, uma consolidação de um modo de conhecer que é dado em determinada época na história. Então, o objeto da arqueologia ele é justamente o saber, os discursos da verdade, melhor dizendo, né? E esse pensamento do Foucault ele aparece principalmente em duas obras fundamentais do pensamento dele. A primeira é As Palavras e as Coisas, que é um livro de 1966. Inclusive o subtítulo é Uma Arqueologia das Ciências Humanas. E depois, em 1969, se não me engano, na Arqueologia do Saber mesmo. Então, o objeto da arqueologia são os discursos da verdade. Então, são as condições de possibilidade de enunciação de uma verdade. O que estabelece um paradigma de conhecimento. E esses paradigmas eles são fundamentais para o próprio conhecimento. Então, não tem um modo de conhecimento universal e atemporal, né, que ele é fixo, né, no tempo, em qualquer época histórica. E aí é por isso mesmo que ele já, na verdade, irrita os historiadores tradicionais, porque ele já está quebrando com o método histórico deles. Porque o que é o método histórico da historiografia tradicional? É basicamente afirmar o método como ahistórico. Porque essa é a essência do método histórico, é você se afastar o máximo possível do movimento histórico, a ponto de você determinar que o método não é submetido à sua própria historicidade. Então o próprio método não é colocado em questão. Ele não é inserido na historicidade que ele mesmo afirma existir, né? O método ele busca tentar entender uma lei universal, uma espécie de lei universal,
e garantir a compreensão de uma uniformidade dos acontecimentos históricos. E, portanto, o método ele se destacaria da história, né? Ele estaria olhando de cima da história e definindo como a história funciona, né? O que é um tanto contraditório, é o que o Foucault vem apontar, né? Como é que o método pode afirmar a si próprio como superior se o seu fundamento ele não é histórico, né? O método histórico ele se fundamenta na sua ahistoricidade. Então, as condições de possibilidade de um saber são baseadas no discurso, nesses paradigmas de modos de pensar, que é o que Foucault chama a atenção. Então, e aí num segundo momento, nessa segunda fase, que é a genealogia, né, é uma outra abordagem do pensamento do Foucault, ele ainda vai olhar para a história como uma fonte de reflexão, sim, só que agora ele vai usar as lentes do poder. A lente de análise dele que ele vai colocar vai ser o poder. Porque não só os discursos condicionam o conhecimento, mas o poder condiciona o discurso. Existe uma relação de poder por trás de todo o discurso de conhecimento. Ou seja,